Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Música. Eu sou Paulo Oliveira, saxofonista, flautista e produtor musical, falando aqui diretamente do meu estúdio, Sopro Virtual, e aqui realizando esse programa sempre com uma parceria do jornal Granja News. Antes de mais nada, vamos lembrar, inscrevam-se no canal, deem aquele positivo, aquele like bacana e, claro, apertem lá, deem uma clicada no sininho, no ícone do sininho, para receberem as notificações dos nossos próximos programas, ok? O nosso programa se dedica a explorar aquelas informações, aquelas curiosidades do mundo da música que muitas vezes deixam as pessoas intrigadas, curiosas a respeito de como é que funcionam determinadas circunstâncias da música e provavelmente algo que causa bastante interesse das pessoas é o universo da orquestra sinfônica. Mesmo para aqueles que dizem, mas eu nem assisto orquestra sinfônica, não escuto música sinfônica. Será? Se a gente for ver a música que está nos cinemas, nas séries, nos videogames, também tem muito da textura sinfônica, está o tempo inteiro presente na nossa música, daquilo que a gente escuta. Mesmo que a gente não escute efetivamente os clássicos, não aprecie assim comumente aquela escrita orquestral erudita, com certeza o colorido orquestral ele está muito presente no nosso universo de escuta o tempo inteiro. Então, nós vamos explorar um pouco disso. Os grandes agrupamentos instrumentais, eles vêm existindo na história da música já há alguns séculos. Lá no período barroco, já existiam as orquestras, a gente vê isso nos concertos barrocos, especialmente, claro, Johann Sebastian Bach, tem os concertos brandeburgueses, que foram compostos por ele para formações orquestrais já relativamente grandes para a época. No entanto, a gente vê que naquele momento da história da música existia ainda uma certa precariedade, em especial em relação à padronização dos instrumentos. Então a orquestra barroca, ela não tinha propriamente uma instrumentação fixa. Geralmente os compositores, eles eram de alguma maneira contratados por nobres e exerciam a tarefa de compor a música de uma determinada corte, e ali aquela corte, dependendo evidentemente do grau de dinheiro que dispunha também de músicos. Então geralmente o compositor da corte ele tinha que escrever para os músicos que tivessem ali. E é claro, existiam experimentações no sentido de que houvessem instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de metal, já na época existiam. E, claro, o compositor ele tinha que lidar com uma série de limitações. Mais adiante, já com o período barroco tendo terminado em 1750, entra na música o que a gente chama de período clássico. O período clássico é bastante conhecido por compositores como Joseph Haydn, Mozart, especialmente esses dois. Mas Joseph Haydn ele tem uma responsabilidade muito grande de ter efetivamente criado as bases para a orquestra moderna. Tanto que a orquestra que o Haydn ele vai pouco a pouco montando, com a experimentação que ele tinha no trabalho também de compositor de uma corte, ele vai experimentando e chega então a um determinado padrão de instrumentos que ele reúne e distribui no palco, que inclusive leva o nome dele, a orquestra haydniana. A orquestra haydniana ainda não é a orquestra como nós conhecemos. É uma orquestra que tem poucos elementos ainda, a gente vê que a formação dessas orquestras é bem menor do que a orquestra moderna. E existe também ali uma questão bastante importante que é justamente a padronização da instrumentação e também dos instrumentos. Há nesse período um grande avanço na construção dos instrumentos, que antes eles eram fabricados de uma maneira muito artesanal,
né? E acabava que, sabe, os instrumentos ficavam um pouco diferentes entre si. Então, para juntar num grupo orquestral, num grupo de instrumentação, às vezes, sabe, tinham alguns problemas, né, de afinação, de timbre. Mas o período clássico vai chegando a um final e vai dando lugar ao que se chama hoje de período romântico. E aí existe uma grande transformação no mundo da música. Se até então os compositores eles eram, digamos assim, vassalos, né, de nobres ou trabalhavam junto à igreja, começa a existir a figura do compositor independente. E Beethoven é um dos casos mais emblemáticos dessa nova postura do compositor. Então, ele é um criador livre e ele cria para vender o seu produto sob forma de partituras que as pessoas possam tocá-lo nas suas casas, mas também começa a aparecer a música começa a sair dos salões da nobreza e começa a ir para os teatros, onde quem tivesse dinheiro pagava o ingresso, entrava e assistia. Isso é uma grande modificação, né? Porque o compositor começa a dialogar com uma plateia. E à medida que os teatros vão ganhando também maior dimensão, os instrumentos são forçados também a tocar mais alto. As orquestras começam a crescer de tamanho para que o seu som mais potente possa chegar àqueles ambientes maiores, especialmente as cordas, né? Os instrumentos de corda, violinos, violoncelos, violas, passam a ser dotadas de cordas de aço. Antes eram cordas de tripa, né? Cordas de origem animal, e tinha um som mais adocicado, menos brilhante. Essas cordas com sons mais metálicos, elas têm um poder de penetração e de projeção muito maior. Então, nessa metade para frente do século XIX, as coisas mudam bastante e aí nós temos o que a gente chama de uma orquestra romântica. As orquestras vão ganhando maior tamanho, maior dimensão e a gente chega ao final do século XIX com uma orquestra já muito próxima daquela orquestra que hoje a gente fala como sendo a orquestra moderna. Como é que é essa orquestra moderna? Bom, a orquestra moderna pode ser subdividida em grandes grupos de instrumentos. O grupo maior, o mais evidente, é o grupo das cordas, das quais fazem parte os violinos, primeiros e segundos violinos, as violas, que são violinos um pouco maiores, digamos assim, um pouco mais graves, um som mais adocicado. Os violoncelos, que aí já passam a ser tocados na posição vertical. E os contrabaixos. Todos eles numa proporção de número, geralmente 16 primeiros violinos, 14 segundos violinos, 12 violas, 10 violoncelos e 8 contrabaixos. Depois temos os metais. Os metais geralmente são compostos por 4 trompas, três trompetes,
3 trombones, sendo que 2 trombones tenores e 1 trombone baixo. E a tuba. Temos na família das madeiras, é claro, as flautas. Aí vocês podem perguntar, mas a flauta, madeira? Por tradição, a flauta é um instrumento da família das madeiras, do sopro das madeiras, apesar de modernamente ser feita de metal. Fica a tradição. As flautas na orquestra são 3, sendo que a terceira flauta geralmente é encarregada de tocar o piccolo, que é o flautinha, o instrumento mais agudo da orquestra, ou eventualmente também a flauta em sol. A flauta em sol nós já estivemos conversando a respeito dela em outro programa, né, a respeito das flautas. É uma flauta um pouco mais grave. Os oboés. Em 3 também, geralmente um dos oboés toca um oboé mais grave chamado corno inglês. Também temos na família das madeiras os clarinetes. Clarinetes também em número de 3, sendo que o terceiro clarinete, geralmente ele toca um clarinete mais grave, que é o clarone, ou então um clarinete mais agudo, que é a requinta. Temos os fagotes, da família das madeiras, o instrumento mais grave, geralmente em 3 também, sendo que o terceiro fagote geralmente se encarrega do contrafagote, o instrumento mais grave da orquestra. E também uma família assim, mais de colorido, é o piano eventualmente e a harpa.
E temos a percussão, que cresceu muito na orquestra moderna. Antes, a percussão ficava restrita apenas ao tímpano. Mas agora cresce em tamanho, sendo os mais comuns o bumbo sinfônico, a caixa, os pratos suspensos e também os teclados, ou seja, a percussão afinada, marimba. Xilofone, existem outros tantos instrumentos que dão à orquestra uma paleta de cores fantástica e realmente é um grande desafio escrever para uma instrumentação tão ampla e tão cheia de possibilidades. Escrever para orquestra hoje em dia passa necessariamente pela utilização dos samplers. Ou seja, a tecnologia nos possibilita montar, digamos assim, esboços de produção orquestral ou mesmo produções orquestrais já finalizadas com a utilização dos samplers. Os samplers são justamente gravações de instrumentos reais, gravados minuciosamente com todas as intensidades, com todas as articulações possíveis, com dinâmicas variáveis, com as variações de timbre de cada instrumento, e isso tudo colocado sob o controle de um teclado ou de algum outro controlador MIDI. Então, a gente pode ter um som de trompas de muita qualidade aqui. Ou ainda, um som, por exemplo, de algum instrumento de madeira, o fagote. E é claro, evidentemente, sons de cordas, né, com inúmeras articulações diferentes, mas sempre com muito realismo, a partir do momento que são amostragens de instrumentos reais.
Nós vamos ver então uma orquestração que eu fiz a partir de uma obra do César Guerra Peixe, um grande compositor brasileiro de linguagem nacionalista, um dos melhores. E é uma peça curta, na realidade é um conjunto de 3 pequenas peças que ele idealizou essas peças para serem tocadas com acompanhamento de piano e solo de viola ou de violino. Essa primeira peça nós vamos escutar aqui na sua formação original. Então, nós vamos escutar a orquestração que eu realizei sobre essa obra do César Guerra Peixe. E essa orquestração, é claro, ela obedece à ideia do Guerra Peixe, mas com a instrumentação da orquestra, com alguns instrumentos também pouco usuais. Tem saxofone, tem violão, coisas que geralmente não aparecem na orquestra sinfônica. Mas é uma orquestra mais moderna, uma orquestra híbrida, tem uma formação um pouquinho diferente. E o que ela tem de interessante é justamente buscar captar a ideia que o Guerra Peixe dava, né, na sua concepção original, ampliando essa ideia para todo o colorido orquestral. Então, para que a gente perceba o funcionamento de cada uma das seções da orquestra, primeiramente a gente vai ouvir apenas as cordas, mais a harpa e o violão. Depois vamos ouvir cordas, harpa, violão e a percussão, inclusive com alguma percussão afinada, teclados, né, marimba, xilofone, além de outros instrumentos que vão aparecer ao longo da peça. E depois vamos escutar ainda uma versão incompleta com todos esses elementos, mais os metais. E depois vamos escutar com todas as formações, cordas com harpa e violão, depois com a percussão, com os metais e com as madeiras.
Dessa maneira, acho que conseguimos mais ou menos visualizar, né, ouvir assim o papel que cada um está cumprindo dentro do arranjo. Às vezes as pessoas ouvem uma orquestra assim e não conseguem compreender mais ou menos como é que as coisas funcionam. Parece que está todo mundo tocando ao mesmo tempo, quando na realidade os instrumentos, as cores, elas vão mudando, né, de protagonismo, umas vão dando suporte para que alguma seção se sobressaia, né, levando a melodia à frente, enquanto outras fazem figuras mais de acompanhamento, figuras mais subalternas, digamos assim, mas tudo isso, né, esse colorido da orquestra, na junção de todos os timbres, quando isso acontece é o que a gente chama de um tutti. Na realidade, uma orquestra não toca o tempo inteiro, todo mundo ao mesmo tempo. Há essas entradas, há essas sutilezas, né, alternâncias de cor. A orquestra é muito colorida, então alternar as cores é uma coisa bem interessante quando se escreve para um grupo orquestral. Então, nós vamos agora ouvir a segunda peça dessas três peças do César Guerra Peixe e vamos ouvi-la também, a princípio, com a formação original concebida pelo Guerra Peixe, que é de piano e viola.
Vocês reparam que essa peça tem uma característica, um caráter assim, mais introspectivo, mais denso, né? Ela tem um subtítulo que ele deu de Reza de Defunto, né? Então faz lembrar talvez um pouco naquelas rezadeiras do sertão nordestino, né? Aquelas carpideiras. Então tem a reza de defunto, tem as excelências, né? Que são cantadas geralmente em honra a alguma pessoa que morre. Vamos então fazer agora a audição dessa segunda peça, da orquestração dessa segunda peça. O trabalho de realizar uma orquestração como essa começa de, em primeiro lugar, estudar a partitura original, né, para buscar encontrar ali onde estão as ideias, as intenções do compositor e, de alguma maneira, transcrever isso, ampliar essa ideia musical para todo o colorido da orquestra. É uma ampliação, porque na realidade quando a gente pega uma peça como essa, assim, que é um solista acompanhado por piano, isso de alguma maneira fica restrito à colocação de mãos, né, do pianista, que tem, claro, um alcance limitado, né? Não pode tocar uma nota aqui e outra lá adiante, porque a mão não alcança. E a orquestra tem a capacidade de fazer essa ampliação de extensão, de notas muito graves, muito agudas, sem que se perca a ideia original. Então começa justamente em uma análise, né, da ideia original, e aí a gente começa a fazer as escolhas, né, da onde é que estão as vozes, como é que a gente vai fazer a condução das ideias, com que timbres, colocando a percussão que não está ali presente, mas que de alguma maneira a gente infere que fica legal, que fica de acordo com o pensamento do compositor. Enfim, é um trabalho bastante minucioso. E depois que a gente vai fazendo essas escolhas, a gente escreve, né? Tem a partitura orquestral que a gente vai colocando os instrumentos todo em ordem, cada um na sua linha, né? Mostrando exatamente em que ponto da música cada um vai entrar com a sua participação. E aí depois disso, bom, aí tem a produção de áudio, né? A produção de áudio é realizada aqui num outro programa, que é um workstation, né, de produção de áudio digital, e aí é nesse campo virtual que a gente vai fazer então os instrumentos virtuais, os instrumentos ampliados tocarem a ideia que a gente escreveu, com as articulações, com a maneira exata de tocar de cada um, com as intensidades e tudo mais. É um trabalho bastante extenso, mas eu acho que vale a pena. E nós vamos escutar agora a última peça dessa
essas três. Essa última peça, ele tem como nome Toque Jeje, que é um toque relacionado com a cultura afro-brasileira, né, com o candomblé, com a umbanda. É um toque de ponto, né, de umbanda. E ele pega, então, esse ritmo como um motivo para a criação dessa última ideia. É uma peça um pouquinho mais extensa que as outras e eu gostei muito de ter feito essa última peça. Realmente ela tem um caráter assim de finalização, termina muito para cima, né? Eu coloquei algumas instrumentações de percussão, assim, uma coisa assim um pouco mais rítmica, um pouco mais animada. Eu espero que vocês gostem. Inclusive, eu estou usando agora essa orquestração como um tema de abertura para esse programa. Não sei se vocês vão reparar, mas com certeza na sequência vocês vão começar a memorizar essa entrada do Toque Jeje, do César Guerra Peixe. Vamos lá então. Espero que vocês tenham apreciado essas orquestrações dessas peças do César Guerra Peixe. Fica com isso um estímulo para que a gente busque ouvir um pouco mais da música sinfônica, da música orquestral. É uma música com muitos coloridos, com muitas surpresas, realmente algo muito encantador. E no Brasil a gente não tem ainda uma tradição, né, de apreciação da música dita erudita, né, clássica, enfim, tudo é música. E quanto mais a gente vai abrindo a nossa escuta, é melhor, a gente vai crescendo como pessoa, né, a gente vai crescendo em sensibilidade. Isso é bastante importante. Fica essa dica então. Vamos ouvir um pouco mais de música orquestral. Hoje em dia é tão fácil, né? A gente ir aqui no YouTube, a gente faz assim uma pequena busca e tem vídeos sensacionais para a gente assistir grandes orquestras do mundo inteiro. E orquestras aqui do Brasil também fazendo um trabalho de muita qualidade. Fica aqui então a dica e eu espero ver vocês no próximo programa. Por favor, deixem os seus comentários
falem o que vocês gostariam que a gente abordasse nesse programa. Será sempre um prazer ouvi-los a todos. Então, muito obrigado. Paz a todos, eu sou Paulo Oliveira.